a Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Amém? Amém. Fecha a tua Bíblia, fecha por um instante os teus olhos. Senhor Deus, nós queremos, Pai, nessa noite, ouvir a Tua palavra. E que ela venha, Senhor Jesus, falar aos nossos corações. Aleluia. E que nós possamos, Pai, nessa noite entender aquilo que Tu queres falar conosco. Eu me coloco aqui, Senhor, no Teu altar, perante a Tua presença, Deus, para que Tu venha me usar como ferramenta Tua. Que as palavras faladas aqui, Senhor, nessa noite não saiam da minha boca, a não ser que sejam dirigidas por Ti, Pai. Amém. E é por isso, Pai, que nós Te louvamos e Te agradecemos. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Eu quero trazer para a igreja hoje uma palavra bastante simples, bastante objetiva, uma mensagem cristocêntrica, porque o nosso alvo aqui é conhecer Cristo. O nosso alvo aqui é entender que somente Ele tem o conforto para nossas almas, tem aquilo que nós necessitamos para continuar sobrevivendo nesse mundo em meio a tantas guerras, tanta violência, tanta aflição, tanta maldade que nós temos vivenciado nesses dias. É tempo de a gente entender que a gente precisa despertar, porque a vinda dele é iminente. E essa semana Deus colocou essa mensagem no meu coração, e eu orei e pedi confirmação a Deus, e quando isso acontece, eu não consigo pensar em outra mensagem, eu não consigo montar outra mensagem, porque aquela não sai do coração. Então eu tenho certeza que essa noite Deus quer falar algo aqui com alguém através dessa mensagem. Amém. Amém? Amém. O versículo que a gente leu, ele é conhecido por todos nós. Ele fala da crucificação de Cristo. Ele fala da morte, daquilo que Cristo sofreu na cruz por nós. Depois de passar por momentos angustiantes, depois de passar por momentos de escárnio, de humilhação, de violência física contra Ele, a Bíblia então vai nos dizer que Jesus Cristo é levado até um lugar chamado Caveira, ou Monte Calvário, ou Gólgota, como há várias traduções, mas que traduzido significa o Monte da Caveira, ou Caveira simplesmente, por parecer realmente uma caveira. E lá Jesus Cristo foi crucificado, lá Jesus Cristo se fez maldito por nós. É Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que é pendurado no madeiro se faz maldito. Porque o ato da crucificação, ele era dado para aqueles que realmente eram transgressores da lei, daqueles que cometiam crimes horrendos, crimes bárbaros, e somente esses malfeitores eram condenados a esse tipo de morte, porque era uma morte sofrida, era uma morte cruel, era uma morte horrível. E a Bíblia fala em Gálatas, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldito por nós. Aleluia. E Deuteronômio 21 vai dizer: maldito é aquele que é pendurado no madeiro. E foi essa a morte que Jesus Cristo enfrentou para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade, a chance da salvação. É Deus. Aleluia. Naquela cruz, naquele dia existiam 3 cruzes. Como a Bíblia fala aqui, levaram Jesus ao Monte Calvário, crucificaram ele no meio de 2 ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. Só que naquele momento ali,
as atenções não estavam voltadas para as outras duas cruzes, mas sim para a cruz do centro, onde foi crucificado um homem que muita gente não entendia o porquê que ele estava passando por aquela punição, porque até então ele não tinha feito nada além de curar, de salvar, de pregar a palavra, de fazer o bem. E era para aquela cruz, a cruz do centro, que as atenções estavam voltadas. Mas o fato é que existiam 3 cruzes naquele dia, no Calvário. E essa noite eu queria dar nome a essas 3 cruzes. E a gente pode dizer, começar dizendo que a cruz da direita, a gente pode chamar ela como a cruz da incredulidade. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. E um daqueles, ele estava ainda até aquele momento incrédulo, ele não estava vendo que aquele, ele não havia reconhecido que aquele que estava ao lado dele era Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, que havia sido enviado ao mundo para salvar a humanidade. Ele estava ali sofrendo a morte da crucificação, a morte dele seria iminente, ele não teria como escapar dali, só que mesmo assim ele ainda estava incrédulo. E as palavras dele não eram de reconhecimento para Jesus, não eram de palavras de alguém que estava arrependido, porque as palavras dele eram de zombaria. As palavras dele eram: tu não és o Cristo, então desce daí, salva-te e a nós mesmos. Ele estava ali passando pela mesma situação que Cristo estava passando, sabia que ia morrer, mas mesmo assim, ele não admitiu que havia um do lado dele que podia mudar aquela situação dele. Talvez não física, talvez não livrar ele da morte, mas sim livrar a alma dele do inferno. Aleluia. Ele não reconheceu a soberania de Cristo. Muito pelo contrário, ele estava ali, ele estava vivendo aquela situação, mas eles não estavam olhando para Cristo como o Cristo que salva, o Cristo que liberta, o Cristo que dá vida, e sim como o Cristo que poderia livrar o corpo dele do sofrimento. Era isso que ele via naquele momento. Ele não estava interessado em salvar a sua alma, e sim o seu corpo físico. Aleluia. E infelizmente hoje, a gente ainda, cristiano, vê muita gente assim, que muitas vezes vem para Cristo, aceita Cristo na emoção, com o intuito de se aliviar do sofrimento que vem passando, se vê livre das aflições, daquilo que vem enfrentando, e não reconhece, não olha para Cristo como aquele que pode dar uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de vida em Cristo, aquele que pode proporcionar uma mudança de vida, como nós temos vivido e presenciado aqui nesse lugar, como o Cristo que liberta, o Cristo que cura, o Cristo que dá alívio às nossas dores, não somente físicas, mas a nossa dor espiritual. Aleluia! Aquela que assola o nosso coração, aquele vazio que existe dentro do nosso peito, que só pode ser preenchido por Ele. Glória a Deus. Infelizmente, hoje muitos ainda não entenderam, estão céticos a ponto de não acreditar que esse Cristo se faz presente aqui no nosso meio e que tem poder para mudar a nossa situação. Aleluia. Muitos não creem verdadeiramente em Cristo. Estão como aquele ladrão naquela cruz, esperando ser livre do sofrimento do corpo, mas nem um pouco interessado na salvação das suas almas. Deus. Aleluia. Estão tão incrédulos que impedem o agir de Deus na nossa vida. Aquele homem, ele estava olhando somente para a sua situação de crucificado. Ele não estava olhando lá na frente. Aquela cruz significa incredulidade, porque a incredulidade, ela impossibilita o agir de Deus nas nossas vidas. Marcos 6, versículo 1 ao 3, a Bíblia diz assim, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam.
Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se neles. O contexto dessa passagem aqui é muito interessante, porque Jesus, quando essas pessoas falam essas palavras, Jesus Cristo vem de uma sequência de milagres maravilhosos. Jesus Cristo tinha acabado de libertar um homem de uma legião de demônios. Jesus Cristo tinha acabado de curar uma mulher que vivia há 12 anos com um fluxo de sangue, que foi curada quando ela tomou a atitude de tocar nas vestes dele. Jesus Cristo vem nessa sequência da ressurreição, de ressuscitar a filha de Jairo, o líder da sinagoga. Só que mesmo assim, Jesus Cristo vai para o meio deles, ele volta para Nazaré, onde ele passou 30 anos da vida dele, convivendo com aquele povo, e ele encontrou ali a maior incredulidade que ele encontrou em qualquer lugar que ele andou. E a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, em todos os milagres que ele fez, ele ia dizer para as pessoas: vai, a tua fé te salvou. Só que ele encontrou tanta incredulidade naquele lugar, que a Bíblia relata que foi praticamente impossível ele operar maravilhas e milagres naquele lugar. Será que era porque Jesus Cristo não tinha poder? Não. Com certeza não. Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o poder que havia nele estava com ele. Mas só que naquele lugar se operou poucas maravilhas e milagres, porque a incredulidade do povo era grande. Verdade. Porque a falta de fé daquele povo impediu que Deus manifestasse a sua graça sobre aquele povo. E vocês imaginem a tristeza de Jesus, andar peregrinando naquela terra, pregando a palavra de Deus, e encontrar no meio do povo dele, a qual ele nasceu, se criou, passou 30 anos da sua vida, uma incredulidade de tamanho que impediu até o agir de Deus no meio daquelas pessoas. E hoje nós vivemos dias assim, porque existe muita gente ainda que impede o agir de Deus na própria vida, porque é incrédulo, porque não tem fé suficiente para que a glória de Deus venha se manifestar na sua vida. Acabam impedindo os milagres que Deus tem para a sua vida pela falta de fé. Eu sei que Jesus Cristo pode fazer, mas eu não creio o suficiente. Então eu não ajo como se Jesus Cristo tivesse me abençoando, porque a minha fé é pequena. Vocês estão entendendo? Aquela cruz, a cruz da incredulidade, a gente pode dizer também que é a cruz da rejeição. Porque aquele homem estava lá prestes a morrer. E se ele tivesse tomado uma atitude de fé, com certeza Cristo haveria estendido a mão para ele. Mas ele rejeitou a Cristo. Quando ele começou a zombar, quando ele começou a duvidar do poder de Cristo, ele rejeitou a ação de Cristo na vida dele. E hoje no nosso meio, existem muitas pessoas que rejeitam a Cristo. Não simplesmente dizendo: não, eu não quero ser crente, eu não quero ser evangélico, eu não quero seguir a Cristo. Mas sim, porque querem caminhar com as suas próprias forças, querem confiar no seu próprio braço, querem achar que podem caminhar sozinho, longe da presença de Deus. E isso acaba sendo uma forma de rejeição a Cristo. Quando nós achamos que nós temos poder suficiente para andar com as nossas forças, nós estamos anulando o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. E nós estamos rejeitando a soberania de Cristo nas nossas vidas. Aleluia. A parte mais triste dessa história é
que aquele homem ele estava crucificado ao lado de Jesus, do único que tinha poder para dar alívio àquelas dores dele. Mas mesmo assim, ele preferiu zombar de Jesus e continuar acreditando que Jesus não tinha poder suficiente para salvar a alma dele. A cruz da incredulidade é a cruz daqueles que não aproveitam as oportunidades. Se ele tivesse vivido aquele momento e acreditado em Cristo, ele poderia ter sido salvo. Se ele tivesse visto aquele momento como um momento crucial, em que ele devia ter se voltado para Cristo e clamado a Ele, ele teria sido salvo. As pessoas perdem a oportunidade da salvação, achando que podem viver mais um tempinho como elas estão, e lá na frente aceitar Cristo. Tá bom assim, deixa eu viver mais um pouquinho assim, deixa eu continuar caminhando assim, e daqui a pouco lá na frente eu vou para a igreja, eu aceito a Cristo, eu mudo a minha vida. Só que o amanhã pode não chegar. O momento é agora, o momento é hoje. As oportunidades passam e não voltam. Amanhã pode não chegar para nós. Eu sempre lembro daquele fato que nós presenciamos aquele dia. Toda vez que eu passo ali perto da região da primeira linha, eu lembro, eu e o Cristiano vínhamos conversando no carro justamente sobre isso. Que todos os dias Jesus Cristo volta para alguém. Nós muitas vezes ficamos esperando a volta literal de Cristo quando Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas a vinda de Cristo, ela é todos os dias para alguém. E eu e o Cristiano vínhamos comentando no carro isso, e um pouco à frente nós vimos uma mulher morta na beirada da estrada porque um carro havia acabado de atropelar aquela mulher. Naquele momento eu olhei para o Cris e assim, Jesus voltou para ela hoje. Se ela estava preparada ou não, eu não sei, mas para ela foi a volta de Cristo. Então nós não podemos ficar esperando o amanhã, achando que amanhã eu vou para a igreja, amanhã eu me converto, amanhã eu volto para Cristo, porque o amanhã pode não chegar para nós. Deus. Nós temos que estar preparados hoje, nós temos que estar na presença dEle hoje, nós temos que tomar a nossa decisão hoje, porque o amanhã pode não chegar. Aleluia. Nós santos. Só que ao mesmo tempo, do outro lado de Jesus havia outro homem, praticamente podemos dizer com o mesmo histórico daquele que estava do lado direito de Cristo. Na mesma situação, crucificado, condenado pelos seus atos. Talvez aquele homem que rejeitou a Jesus pudesse ter vivido um período da sua vida em que ele escutou os ensinamentos de Deus, porque apesar de Jesus Cristo fazerem 3 anos apenas do ministério de Jesus, naquela época já se pregava a lei de Moisés, a lei de Deus, que foi deixada a Moisés. Então já se pregava sobre Deus. Só que ele se perdeu. E do mesmo modo, aquele outro ladrão que estava do outro lado de Jesus, também havia tido uma vida de transgressão, uma vida errada, a ponto de ser condenado por aquele tipo de morte. Só que ele teve uma atitude diferente. Ele, quando ouve aquele ladrão zombando de Jesus, ridicularizando Jesus, ele repreende ao outro e vai dizer: ei, tu não tens medo porque nós merecemos o nosso castigo. Nós merecemos estar aqui. Nós merecemos estar pagando nossos pecados. Mas esse aí nada fez. Naquele momento ele reconhece que Jesus é soberano, que Jesus Cristo era o Senhor. Assim como Pilatos, na condenação de Jesus, também reconheceu, não viu pecado em Jesus Cristo, mas preferiu não se manifestar, porque ele tinha muito a perder lá no mundo, na sociedade em que ele vivia. Mas aquele ladrão, naquele momento, ele encontrou uma forma de sair daquele tempo que ele estava vivendo ali e pensar lá na frente.
E aí ele vai dizer, ele vai repreender aquele outro ladrão que estava lá daquele lado e vai dizer assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Vocês imaginem a alegria de Jesus Cristo quando ouve da boca daquele homem, ele reconhecendo como o Senhor, como aquele que poderia o salvar, e dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Aleluia. Quando entrares no teu reino. Glória a Deus. Aleluia. E a resposta de Jesus foi imediata, porque Jesus Cristo veio para resgatar o perdido. E mesmo em meio todo aquele sofrimento, Jesus Cristo vai dizer para aquele homem: eis que te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Aleluia. Aleluia. Por que Jesus Cristo não falou nada, não respondeu nada, quando aquele outro homem que estava à direita de Jesus Cristo começou a zombar dele, começou a não acreditar? Porque Deus não age no meio da incredulidade. Deus não responde à incredulidade. Agora, quando ele encontra um coração aberto à transformação, um coração aberto à transformação de vida, à salvação, a resposta de Deus é imediata. Glória a Deus. E naquele momento, aquele homem, ele avançou no tempo. Ele passou da situação de crucificado para a situação de uma alma salva. Aleluia. Porque naquele momento em que ele reconhece que ele precisa de Jesus, que a única saída dele era Jesus, Jesus Cristo responde a ele imediatamente. Os ouvidos do Senhor estão voltados para nós. Aleluia. Jesus Cristo, ele está aqui do nosso lado hoje, assim como ele estava do lado daqueles ladrões lá naquela cruz. E se nós abrir o nosso coração e dizer assim: Senhor, lembra-te de mim, olha aqui para mim, olha para o meu sofrimento, olha por isso que eu estou passando, olha pela minha vida, olha pela tristeza que está no meu coração. Se nós abrirmos o nosso coração para Jesus Cristo, vocês acham que vai ser diferente conosco? Tu acha, Rafa, que ele não vai dizer assim: ei filho, ainda hoje eu vou te dar alívio para o que tu está sentindo. Ainda hoje eu começo a mudar a tua vida. Ainda hoje eu começo a mudar a tua história. Ainda hoje eu faço tudo aquilo que tu viveu até hoje ser somente o passado. Ficar lá atrás e ser lembrado simplesmente como edificação por ti lá na frente. Porque daqui para frente eu tenho o melhor para tu. Aleluia. Ei, amados, eu não falo isso simplesmente porque está escrito aqui. Eu falo isso porque eu vivi isso. Eu falo isso porque um dia eu estava numa situação igual aqueles dois ladrões crucificados lá na cruz, onde eu não via mais saída para a minha vida. Só que pela misericórdia de Deus eu tive a atitude daquele homem que reconheceu que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Salvador. E eu resolvi dar uma chance para ele mudar a minha vida. Glória a Deus. E o resultado vocês estão vendo aqui hoje. Aleluia. Não sou perfeito, mas quem me conhece sabe que eu tenho vivido e que eu tenho procurado viver os ensinamentos de Cristo e fazer o meu melhor para Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Tu és santo. A cruz da fé é a cruz do arrependimento. É daqueles que reconhecem que são pecadores, que necessitam da misericórdia de Deus na sua vida todos os dias. Porque sem a misericórdia de Deus nas nossas vidas nós não somos nada, nós não somos ninguém. Nós não temos forças nem para levantar da nossa cama. Verdade, Deus. Quando nós reconhecemos a Cristo, que nós somos pecadores e que nós precisamos da sua presença na nossa vida, Ele volta os seus ouvidos para nós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E o agir de Deus começa a se manifestar na nossa vida. Aleluia. Pedro,
Logo depois do Pentecostes, Pedro começa a pregar o quê? Para que o povo se arrependa e reconheça que Cristo era realmente o Senhor. Que Cristo realmente era o enviado de Deus para salvar o mundo. Aleluia. Em Atos 2,36 a Bíblia diz assim, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Porque até aquele momento aquele povo não cria que Jesus Cristo era o Senhor. Só que eles tiveram a prova depois da crucificação de Cristo. E Pedro começou a pregar o quê? Ei, te arrepende dos teus pecados, reconhece que tu é pecador e reconhece que aquele que morreu na cruz é Cristo, aquele que salva, aquele que liberta. E o povo então começou a crer. Aleluia. E aí o Espírito Santo começava a agir na vida daquelas pessoas. A transformação começava a acontecer na vida daquelas pessoas. E isso foi crescendo, crescendo, e hoje nós sabemos que existem muitos lugares que ainda precisam ser alcançados. Muitas vidas que precisam reconhecer que Cristo é o único e Senhor Salvador. Mas a palavra está sendo pregada. Glória a Deus. Para todos. E nós temos o privilégio de ter acesso a ela. Cabe a nós abrir o nosso coração ou não, Cristiano, e reconhecer que Cristo é o nosso Salvador. Amém? Aleluia. Pai Santo, Pai. Santo Deus. Se Cristo se alegrou naquele momento em que ele ouviu aquele homem dizer para ele assim: Senhor, lembra-te de mim quando vier o teu reino. Vocês imaginem a alegria do coração de Deus quando nós abrimos o nosso coração para Ele e reconhecemos que nós precisamos dele na nossa vida. Aleluia. Aleluia. E aquela cruz estava no centro. A gente pode salvar da cruz, chamar de cruz da salvação. Porque foi lá que Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi lá que o Cordeiro perfeito se entregou como sacrifício perfeito pelo povo pecador. Pelo povo cheio de pecado, transgressor. Mas o amor de Deus era tão grande que Ele se fez carne, passou por tudo que passou, para que naquele lugar pudesse haver um sacrifício perfeito que anulasse todos os pecados. Quem devia estar lá naquela cruz não era Jesus Cristo, era eu e você. Era aqueles dois ladrões que estavam lá e muitas pessoas que estavam vivendo naqueles dias. O único que não merecia estar lá era Cristo. Mas Ele resolveu se entregar para que nós fôssemos remidos do nosso pecado. Para que nós tivéssemos a oportunidade de hoje nós levantarmos a nossa mão e dizer assim: Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és o Senhor da nossa vida. Aleluia. Foi através do sacrifício de Cristo naquela cruz, quando Ele morreu lá de braços abertos, como sinal que estava abraçando o mundo, que hoje nós temos a oportunidade de lutar pela nossa salvação. Aleluia. Aquela cruz era a cruz do Cordeiro de Deus. Aleluia. Aquela cruz ela não poderia ser ocupada por outra pessoa a não ser Jesus, porque Ele era perfeito. Na Bíblia fala que nele não existia pecado, que Ele era santo, e somente um sacrifício perfeito podia remir os pecados da humanidade. E foi isso que Cristo fez naquela cruz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Tu és santo. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. João Batista, a primeira vez que ele olhou para Jesus Cristo,
ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Aleluia. E lá em Isaías vai dizer que como ovelha muda ele foi levado para o matadouro, mas não abriu a boca. Como ovelha ele foi entregue aos seus tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca. Ele se entregou em sacrifício vivo por nós. A cruz do centro era a cruz da substituição. Aleluia. Ele estava lá substituindo a mim e a você, pagando o preço pelos nossos pecados. Aleluia. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Vocês estão entendendo o que Cristo fez naquela cruz por nós? Aleluia. Lá ele justificou os nossos pecados. E o que nós estamos fazendo hoje para ser grato por tudo aquilo que ele fez por nós? Amados, naquele lugar, naquele dia da crucificação de Cristo, um homem estava morrendo para o pecado, porque ele reconheceu que Cristo era o único Salvador. Do outro lado, o outro homem morreu em seus pecados, pela sua incredulidade, perdeu a oportunidade da salvação. E no centro, morria aquele que se deu pelos nossos pecados. Em que lado nós estamos hoje, amados? Essa é a pergunta que eu quero fazer nessa noite. Qual a nossa decisão perante a vinda iminente de Cristo? Porque nós temos visto os sinais. Nós sabemos que a vinda de Cristo está perto. E em que posição nós nos colocamos hoje? Será que do lado direito, não acreditando que Cristo pode mudar a nossa vida? Ou do lado esquerdo, sabendo que se nós entregarmos a nossa vida nas suas mãos, Ele tem poder para transformar nossas vidas? Cabe a nós essa decisão. E nós não temos todo o tempo do mundo para tomar essa decisão. Essa decisão é hoje. Aleluia. Nós não podemos ficar em cima do muro. Ou nós abrimos o nosso coração e aceitamos que Cristo é o único que tem poder para transformar a nossa vida, ou nós morremos dos nossos pecados. Aleluia. Por algum tempo, eu ficava me questionando e nas minhas orações eu perguntava para Deus: Senhor, por que eu levei tanto tempo para te conhecer da forma que eu te conhecia? Por que eu levei tanto tempo para poder abrir o meu coração para Ti? E o Espírito Santo respondeu ao meu coração: é que é para lembrar quem Tu era e quem Tu é hoje. É para te lembrar onde Tu estavas e aonde eu te coloquei hoje. E amados, é isso que Cristo faz. Ele transforma vidas. Então não importa nessa noite se tu está afastado, se tu já esteve na presença de Deus e por algum motivo não está mais. Não importa se tu nunca esteve na presença de Deus. Hoje o Senhor te convida a dar o teu passo de fé. Aleluia. Hoje o Senhor te convida a voltar para a presença dEle. Hoje o Senhor te convida a abrir o teu coração para Ele, para que Ele possa entrar e fazer morada. Aleluia. E eu não tenho medo de dizer aqui na frente desse altar que se tu abrir o teu coração para Jesus Cristo hoje e aceitar de verdade que Ele venha fazer a diferença na tua vida, se você não tiver mudança na tua vida, eu rasgo a minha Bíblia. Se você entregar o seu coração de verdade para Cristo nessa noite e não houver mudança na tua vida, eu rasgo a minha Bíblia. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Aleluia. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu sei o que Ele já fez na vida de muitas pessoas que eu conheço. Então, amados, que essa noite nós possamos entender que é tempo. Que o tempo é chegado.
e que nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Feche os teus olhos por um minuto. Aleluia. Cada um de nós, amados, é colocado hoje numa posição de escolha. Ou nós aceitamos a salvação que nos é oferecida em Cristo, ou nós rejeitamos essa oferta. Tudo depende nessa noite da nossa escolha. E sobre nós vão vir as consequências dessa escolha: a vida eterna ou a perdição eterna. Nunca, eu vejo que nunca foi tão urgente a gente tomar essa decisão. Porque se nós observarmos os acontecimentos, nós vamos ver claramente que Jesus está às portas. O mundo está vivendo em confusão, amados. O mundo está vivendo em guerra. O mundo está vivendo em desequilíbrio. A fome, as tragédias, a violência. O homem está cada vez mais afastado de Deus. A falta de amor nos corações das pessoas tem levado às grandes tragédias. A apostasia, a incredulidade tem afastado as pessoas da presença de Deus. Mas tudo isso mostra que nós estamos perto do fim. Vamos ficar de pé?